E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre célula, unidade fundamental da vida, parte 2, beleza? Olha só, as células, assim como o nosso organismo, realizam uma série de funções. Respirar, digerir, sustentar-se, locomover-se, eliminar resíduos, produzir-se e outras funções aí. Iremos entender como essa estrutura tão pequena pode ser tão complicada. Para isso, assim como o nosso organismo, as células também possuem seus órgãos, tá, pessoal? Seus órgãos, tá? Chamados organoides, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Esses minúsculos órgãos trabalham de forma coordenada para que as células realizem suas atividades vitais. Agora vamos compreender o que acontece no interior das células. A gente já viu a parte da membrana que separa o meio exterior do meio interior. Agora nós vamos falar da parte mais volumosa, que é o citoplasma. Show? O citoplasma é a porção mais volumosa da célula. Ela se localiza entre a membrana e o núcleo e é composto de holoplasma e organoides, pessoal. Nos seres procariontes, como não há um núcleo delimitado, o citoplasma é todo o conteúdo no interior da membrana plasmática. Vamos lembrar, pessoal, olha só, a bactéria, por exemplo, não tem carioteca, né? Então não tem um núcleo compacto. Então o material genético fica ali, por dentro, ali desorganizado. Então, nesse caso, a bactéria específica, o citoplasma é toda a parte interna da célula, tá? Então tem aquela parte proteicazinha, aquela parte da membranazinha, e por dentro é só citoplasma, tá? É isso que está falando aqui agora. O hialoplasma, também conhecido como citosol, na maioria dos livros que eu estudo está escrito citosol em vez de hialoplasma, tá, pessoal? Então é importante saber que hialoplasma e citosol é a mesma coisa, tá? É um líquido viscoso semelhante a um gel, uma gelatinazinha, formada por íons. Lembra que eu falei com vocês que íons são cargas positivas e negativas de átomos? E moléculas orgânicas dissolvidas em água. Entre as moléculas orgânicas estão as fibras de proteínas que dão forma à célula e também contribuem para o movimento e transporte de substâncias em seu exterior. Esse conjunto de fibras é chamado de citoesqueleto. Isso é importante, tá, pessoal? Porque o citoesqueleto funciona exatamente como o nosso esqueleto, dá sustentação e forma as células. Já os organoides funcionam como se fossem pequenos órgãos da célula, cada um também com uma função específica, voltados para o bom funcionamento celular, garantindo o seu metabolismo, tá, pessoal? Então, os organoides funcionam como se fossem os nossos órgãos mesmo, fazendo com que garantam que as células funcionem, garantindo o bom metabolismo, respiração, digestão, tá? Tudo isso são funções do organoide que tem cada um tem funções específicas. E esse organoide que nós vamos falar aqui agora, nós vamos falar sobre os organoides citoplasmáticos. O primeiro que a gente vai falar é do retículo endoplasmático, tá? Eu já adianto que o retículo endoplasmático pode ser dois, o rugoso e o liso, e cada um deles tem uma função específica. E nós vamos detalhar bem as duas especificidades dessas funções, tá, pessoal? Retículo endoplasmático ocorre a um sistema de tubos e bolsas achatadas, esse no caso seria o modelo, tá, pessoal? Interligados, formando uma rede de canais com função principal de distribuir substâncias no interior das células, tá? O retículo endoplasmático pode ocorrer em duas formas. O primeiro é retículo endoplasmático rugoso, tá? É chamado assim por possuir ribossomos. Ribossomos, galera, são pequenas estruturas minúsculas, tá? Que estudaremos mais adiante. Beleza? Esses ribossomos ficam aderidos na superfície do retículo endoplasmático rugoso. Por esse motivo, por causa dos ribossomos,
Sua principal função é a produção de proteínas, tá? Então, a gente tem que ligar o nome retículo endoplasmático rugoso à proteção de proteínas, beleza? Que são secretadas para fora da célula e desempenham funções específicas. Ó, cada proteína tem uma função específica dentro da célula, tá, pessoal? Assim, cuja a função de produzir enzimas são mais ricas nessa estrutura. Então, pessoal, a célula que tem a função de produzir enzimas, né, tem mais ribossomos na parte exterior, né, na estrutura, né, do retículo. Beleza? Então, o retículo endoplasmático rugoso, produção de proteína. Né? Em células que produzem enzimas, os ribossomos, tem mais ribossomos, tá? No retículo endoplasmático rugoso. Agora a gente vai estudar um pouco sobre retículo endoplasmático liso. Agora vamos falar sobre retículo endoplasmático liso. Ó, diferente do rugoso, por não possuir ribossomos em sua superfície, o retículo endoplasmático liso é de tão grande importância para a célula. Entre outras atribuições, essa estrutura é responsável por, aí eu vou botar duas responsabilidades dele, tá, pessoal? Sintetizar hormônios esteroides sexuais, como o estrogênio, responsável pelas características sexuais femininas, e o testosterona, que determina as características sexuais masculinas. Então, olha só, tem dois hormônios aqui, ó. Estrogênio, características femininas, tá, pessoal? Sexuais femininas. E testosteronas, que determinam as características sexuais masculinas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Cai direto em prova. Temos também, ela também é responsável pela desintoxicar os organismos, modificando substâncias tóxicas. Ó, como o álcool, por exemplo, para que elas possam ser eliminadas, as células do fígado são muito ricas em retículo endoplasmático liso, tá, pessoal? O pessoal que bebe muito, por exemplo, é propício de ter doenças no fígado, tá? Pessoal que bebe muito. Então, essa informação também aqui é muito importante também, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o complexo de Golgiense, ou complexo de Golgi, como é conhecido, tá? Esse complexo é um organoide formado por um conjunto de pequenos sacos achatados e interligados, envolvendo no processo celular. Esse processo também tem início com o armazenamento de substâncias como as proteínas. Lembra? Elas foram produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, que foram reproduzidos no retículo endoplasmático rugoso. Depois surgem pequenos pacotes, que são vesículazinhas, que exportam essas substâncias para o meio extracelular, ou seja, para fora da célula. O complexo de Golgi também é responsável pela formação de lisossomos. Lisossomos são outros organoides ou organelas que nós vamos estudar daqui a pouco, tá bom, pessoal? Vamos estudar agora os lisossomos. Os lisossomos, pessoal, são estruturas arredondadas, repletas de enzimas com capacidade de realizar digestão intracelular, na qual a degradação, significa no caso quebra de moléculas, de matérias originadas no meio exterior, tá? O lisossomo, esse organoide, é fundamental nos processos de fagocitose e pinocitose, em que ocorre a captura e ingestão de partículas sólidas e líquidas, respectivamente. O que seria isso, pessoal? Fagocitose. A partícula sólida, o processo de... nas partículas sólidas, o processo de fagocitose, ele vai que come essa partícula para digerir ela. Então, a fagocitose é responsável por fazer essa digestão de partículas sólidas. Já a pinocitose, ele faz essa captura, né, e digestão de
líquidos, tá bom? Então a diferença de fagocitose e papilocitose é essa: partículas sólidas, digestão, fagocitose; partículas lisas, partículas, no caso os líquidos, pinocitose, beleza? Tranquilo isso, né, pessoal? Vamos agora para o peroxomos. No citoplasma de células animais e vegetais, encontramos também pequenas vesículas chamadas peroxomos. Dentro dessas vesículas existe uma enzima que permite a reação de oxigênio com moléculas orgânicas, formando produtos como, por exemplo, a água oxigenada, que é assim no caso da nomenclatura dela. Mas como essa água oxigenada é tóxica ao nosso organismo, para acelerar seu processo de degradação, existe uma enzima dentro dos peroxomos chamada catalase. Que essa enzima aqui é uma proteína. O que essa catalase faz? Ela transforma rapidamente, com velocidade, já que a água oxigenada é tóxica para o nosso organismo, ela transforma rapidamente essa água oxigenada em água e oxigênio. Então, ela acelera essa reação. É produzido água oxigenada no nosso corpo, e vai lá, no caso, a catalase que está dentro do peroxomos, transforma a água oxigenada em água, H2O e oxigênio, para que não tenha nenhum prejuízo no nosso corpo, no nosso metabolismo, na nossa célula, tá? Então a principal função dela é essa aí, ó, pessoal, olha só, de fazer essa conversãozinha aí, tá? Agora temos outra organela chamado mitocôndrias. Super importante a mitocôndria, pessoal. A mitocôndrias é um organoide com formato de bastonete, responsável pela produção de energia dentro da célula, denominada respiração celular, tá? É uma espécie de motor das células, gerando energia responsável pelas suas atividades vitais. Aí, as células são assim. As células, quanto mais elas necessitam de energia, mais mitocôndria tem naquela célula. Vou dar um exemplo. O coração está batendo ali direto, né? Não pode parar. Então, o coração, ela gasta muita energia, né? Então, gera muita energia para isso. Então, nas células do coração, existe muita mitocôndrias, tá? Porque existe uma necessidade do coração de ficar funcionando direto e consumindo energia. E responsável por criar e gerar essa energia são as mitocôndrias. Por isso, a importância vital delas, tá bom? Para as nossas atividades, tá bom? Beleza? Vamos falar agora sobre mais alguns organóides. Vamos embora, pessoal. Agora nós vamos estudar sobre seres vivos, classificação e nomenclatura. Tudo bem? Vamos lá. Como sabemos, nosso planeta conta com uma enorme biodiversidade, ou seja, forma de vida. Aprendemos que para ser considerado ser vivo, é necessário cumprir alguns critérios, como reproduzir-se, ser dotado de célula, a exceção é o vírus, realizar metabolismo e etc. Diante dessa diversidade de formas de vida, muito delas invisíveis a olho nu, os cientistas tiveram a preocupação de agrupá-los, pois assim torna-se mais fácil estudar suas características comuns e sua evolução. Faremos uma breve introdução à taxonomia, ramo dedicado exclusivamente ao estudo de classificação dos seres vivos. Essa introdução será fundamental para entendermos mais a fundo esse processo do universo de biodiversidade. Agora vocês imaginem só, um cientista Alex vai lá e encontra lá uma forma de vida diferente e chama essa forma de vida de, sei lá, de Kawane, tá? Aí, essa forma de vida diferente, chamada Kawane, outro cientista em outro local, eu estou no Brasil, outro cientista lá no Japão encontra uma forma de vida muito parecida com essa, né? E classifica lá por nome de, sei lá, um que já existe, javali,
né? São duas espécies parecidas, né, com nomes totalmente diferentes. Para que isso não ocorresse, né, eles resolveram fazer, no caso, essa classificação. Aí a pergunta que coloca aqui é: por que classificar? Ó, em termos históricos, os cientistas sempre buscaram dar nome aos seres vivos, como eu falei antes. Porém, nunca seguiram os padrões, por exemplo, que eu dei antes, né? Sem padrões nenhum. Alguns critérios foram utilizados ao longo da história, como a presença ou ausência de sangue, ou o porte de determinado organismo e assim por diante. Até que se destacou o cientista conhecido como Linneu, e a partir de observações de semelhança entre os seres vivos, esse grande cientista, ele criou o critério de classificação. E nesse critério de classificação, ele especificou a espécie básica, a espécie como... Caraca, vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre a classificação dos seres vivos. Como vimos, a taxonomia é a ciência de identificação universal em que é possível organizar os seres vivos em categorias, desde as mais específicas até em grupos mais abrangentes. Agora nós vamos conhecer categorias modernas, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a espécie, um pouco sobre o gênero, sobre a família, sobre a ordem, a classe, o filo, o reino e o domínio. Beleza? Vamos começar então para a mais específica, que é a espécie, tá? Categoria mais específica. Os indivíduos são da mesma espécie quando possuem características típicas ausentes em outras espécies. Além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem se cruzar, originando descendentes férteis em condições normais, naturais, tá bom, pessoal? Isso é importante, tá? Para ser da mesma espécie, quando eles cruzam, vão gerar também descendentes férteis, beleza? Depois a gente vai falar da exceçãozinha. Gênero. O gênero é a categoria mais abrangente do que espécie, em que podemos encontrar reunidos diferentes espécies com semelhantes estruturas. Vocês vão perceber que quando vai descendo aqui, ó, vai ficando cada vez menos específica, tá? E vai abrangendo mais espécies de uma só categoria aqui, tá? Família. Corresponde à reunião de diferentes gêneros. Então, olha só, olha como começou já a ficar já menos específico, né? Aqui, na espécie, para ser uma espécie, tinha que ter características diferentes, ausentes em outras espécies. Quando chegou no gênero, já começou a abranger mais, a 10 espécies que têm estruturas semelhantes. Quando chegou na família, eu já comecei a falar que corresponde à reunião de diferentes gêneros. Tá vendo? Agora eu vou para a ordem, ó. De uma forma mais abrangente, a ordem é o conjunto de famílias semelhantes. Ó como começou a ficar menos específico cada vez mais, ó. Classe, conjunto de ordens. Ó, filo, conjunto de classes. Reino, conjunto de filos. Tá vendo? Então a gente está colocando uma categoria sempre dentro da outra. E termina no domínio. O domínio é a categoria mais recente, mais ampla, correspondendo ao conjunto de reinos unidos. Todos eles unidos. Se a gente fosse colocar na verdade, a gente ia começar a denominar como domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quando a gente vai olhar uma espécie, normalmente, a gente vai estudar isso daqui a pouco, vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente sempre vai falar do gênero e da espécie na hora de fazer a nomenclatura. Isso a gente vai começar a falar da nomenclatura mais específica. Mas de um modo geral, pessoal, é isso daí. Eu tenho espécie, gênero, família, ordem, classe, filho, reino e domínio. Tá? Um jeito legal de decorar a ordem disso daí é gravar essa palavra aqui, ó. Eu botei separado, mas seria uma palavra só. Quando eu decorei, quando a gente decora assim, ó, reficlofage. Reficlofage. Significa o quê? Re de reino, fi de filo, CL de classe, O de ordem,
FA de família, G de gênero e E de espécie. Aí para decorar, porque é um jeito fácil de decorar, um jeito didático de decorar, decore assim, igual eu decorei, ó. Reficlofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bom, pessoal? Só faltou o domínio aqui, que seria, no caso aqui, na categoria mais ampla, que seria a última, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer essa nomenclatura, tá bom? E como identificar isso. Show? Vamos falar agora um pouco sobre os reinos, tá bom, pessoal? Bom, antigamente, ó, era comum dividir os seres vivos em animais e vegetais. Na atualidade, os seres são classificados em 5 grandes reinos, em ordem crescente de complexidade, ou seja, daquela forma mais dos seres estruturais mais simples até os mais complexos. Vamos fazer agora uma apresentação desses 5 reinos, tudo bem? Vamos começar com o menos complexo, tá? Que é o reino Monera. É composto de organismo unicelular, ou seja, de uma célula só, e procariontes. Isso significa que são seres estruturalmente muito simples. Algumas espécies desse reino são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto outros não. Nesse reino encontramos as bactérias, estruturas simples, né? As cianobactérias e as arqueobactérias. Os dois primeiros, as bactérias e as cianobactérias, pertencem ao reino bactéria. Já a última, a arqueobactéria, pertence ao domínio, no caso aqui, ó, pertence ao domínio bactéria, a bactéria e a cianobactéria. E a arqueobactérias pertence ao domínio arcádia, tá, pessoal? Agora a gente vai agora para o reino protista, tá? Que é um pouquinho mais complexo do que o reino Monera. Ó, é composto de seres unicelulares e eucariontes, tá? O outro era procariontes. Algumas espécies são capazes de produzir também o seu próprio alimento. Nessa categoria encontramos os protozoários e as algas unicelulares, voltando, as algas que têm uma célula só, tá? Aí depois vem o reino fungi. É composto tanto de seres unicelulares quanto pluricelulares. Todos eles são eucariontes, tá? Não temos procariontes no reino fungi. Não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam se nutrir de substâncias do meio onde eles se encontram, tá? Nesse reino encontra-se os fungos. Aí é fácil, né, pessoal? Ó, reino fungi, os fungos, tranquilão. Tranquilo de gravar isso daí. Reino plantário. É composto de organismos pluricelulares, ou seja, com mais de uma célula, e eucariontes. Estruturalmente mais complexo do que todos os outros que a gente viu até agora. Possui órgãos e tecido. São capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse reino encontra-se todos os vegetais, tá? Então aqui, plantae, todos os vegetais, fungi, os fungos, os protistas, reino protista. Nós temos os protozoários e as algas unicelulares. No reino Monera, nós temos as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Tranquilo? Agora a gente vai falar agora sobre o reino Animalia. Agora, pessoal, o reino Animalia, tá bom? O reino Animalia também é composto de organismos pluricelulares e eucariontes, parecido com o plantário. Assim como especialização de tecidos e órgãos. Não são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse reino encontram-se os animais. Tranquilão, né? Nós nos encontramos nesse reino aí, no reino Animalia. Agora, a nomenclatura dos seres vivos, tá? Isso é tranquilão também, pessoal. O nome científico dos seres vivos é composto de 2 palavras em latim. Por isso, essa nomenclatura é chamada de binomial. Isso serve para que os cientistas estudiosos de todo o mundo se entendam. Por isso foi importante criar uma classificação universal, tá? Assim que cada idioma
possua um nome para designar, por exemplo, o gato doméstico. O gato doméstico em português é gato, e em inglês é cat, né? Os cientistas que falam em idiomas diferentes irão se referir à espécie como Felis catus, ou seja, o gato doméstico Felis catus para todo mundo, seja francês, inglês, português, italiano, é a mesma coisa. Para isso é importante, se eu colocar no artigo Felis catus, todo mundo vai saber que eu estou falando do gato doméstico. Para isso que serve essa classificação, entendeu? Para a gente falar a mesma língua. Mas em que consiste essa nomenclatura? Nós vamos falar isso agora, ó. Ela respeita 6 regras básicas e tem a ver com as categorias taxonômicas que acabamos de estudar, tá? Regra 1, regra 2 e regra 3. A regra 1, o nome das espécies deverá ser escrito em latim, sempre. Regra 2, serão sempre 2 palavras, em que a primeira indica o gênero e a segunda a espécie, beleza? Regra 3, o gênero será sempre escrito com letra inicial maiúscula. Vamos voltar aqui de novo, para aqui, ó. Seria o gênero e a espécie do gato, beleza? Inicial com letra maiúscula, com letra minúscula, só faltou aqui estar em latim. Só faltou aqui estar em negrito, beleza? Vamos para quarta, quinta e sexta regra. Quarta regra. A segunda palavra será sempre escrita com letra inicial minúscula. A espécie é designada pela junção das 2 palavras, tá, pessoal? E não apenas pela segunda. Apesar de a última palavra ser da espécie, a espécie vai ser as 2 palavras, tá? O gênero e a espécie vão formar, no caso, o nome da espécie toda. A regra 5. Ambas as palavras deverão ser destacadas no texto. Pode ser negrito, pode ser sublinhado, pode ser itálico. Importa que elas têm que ser destacadas no texto, tá? E a regra 6 é uma exceção, caso o nome da espécie, ou seja, segunda palavra, homenageie alguém, ela poderá ser maiúscula. Espero que esteja sendo claro. Qualquer dúvida, é só falar comigo e muito obrigado. Até a próxima.